foi o nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos a mais uma Marca Portugal Global. Desta vez temos João Távora, diretor e sócio-gerente de uma empresa de comunicação, Synapse Média, e também presidente da Real Associação de Lisboa. Está nosso convidado para refletirmos, debatermos sobre a marca Portugal nestas vertentes, que também, no caso da Real Associação de Lisboa, também é uma vertente e uma perspectiva de Portugal de então, na nossa história, mas também do Portugal de hoje, e vamos então falar sobre esta marca Portugal nestas duas perspectivas. Seja bem-vindo, João Távora, muito obrigado por ter aceito o meu convite para esta pequena conversa muito informal que vamos ter. Acha que se poderia dizer que a cultura portuguesa é um património da humanidade? Bom, era preciso definir primeiro o que é a cultura portuguesa, porque ela tem... eu acho que a língua portuguesa será certamente um património da humanidade. Tenho um bocadinho de dificuldade em entender onde é que começa e onde é que acaba enfim, a materialização dessa cultura portuguesa. Portanto, sim, muita literatura portuguesa é um património da humanidade, muita arte sacra e arquitetura é património português. A cultura em si tem um bocadinho de dificuldade em pô-la assim ou seja, é demasiado abstrato para eu conseguir concretizar. Vamos considerar então a cultura, tudo o que se reveste desta presença portuguesa, de um diálogo cultural a todos os níveis, falou já em vários, na língua, na cultura, na arte sacra, da pintura, enfim, na arquitetura, enfim, que nós não só em Portugal, mas também com outros países, influenciamos e também recebemos influências, por exemplo. Pronto, é assim, de facto, a história é parte integrante, é parte integrante e a parte do leão de uma identidade. Portanto, nesse sentido, tendo Portugal partido na demanda de outros povos,
e de facto deixou um legado da sua identidade um pouco por todo o mundo. E isso é um motivo que nós nos devemos orgulhar e nesse sentido, sim, a cultura portuguesa é um património. Aliás, nos sítios onde nós deixamos obra, e nem sempre a obra será material, nós deixamos muita influência, deixamos um pouco de nós por todo por onde passamos no tempo da expansão. Nesse sentido, de facto, estou convencido que existe um património valiosíssimo da cultura portuguesa pelos quatro cantos do mundo. Falou, por exemplo, também na língua portuguesa, e como todos nós sabemos, a língua portuguesa não se limita a expressar-se aqui no território nacional. Ela está falada por todo o mundo, verdadeiramente, e que ultrapassa, inclusivamente, os territórios não nacionais, como são os outros países que falam a língua portuguesa e que a têm como língua oficial, que hoje se agregam na CPLP, mas também falamos nas comunidades portuguesas, nas comunidades lusófonas, mas ainda mais longe, nas presenças portuguesas centenárias, na Ásia, exatamente, por todo o globo, é pluricontinental. Portanto, é também uma presença absolutamente importante e que deve ser considerada como uma estratégia até comunicacional da própria marca Portugal, não lhe parece? Pois, se nós não aproveitarmos isso, não estamos a fazer o nosso trabalho, porque os povos que têm, de facto, esse legado estimam-no e querem-lhe bem, tanto na expressividade religiosa, como artística, como folclore. Estou a lembrar-me de populações do Médio Oriente, da Ásia, com quem Portugal teve, ou seja, situações remotas, não estou a falar das mais evidentes, mas nos sítios mais remotos, por onde nós se calhar não tivemos uma presença política tão marcada, de facto deixámos um grande legado. E deixe-me dizer, nesse sentido, que o Sr. Dom Duarte de Bragança, e porque sou Presidente da Real Associação de Lisboa, tem feito um papel muito meritório ao longo da sua vida, sempre em levar esse património, a valorizá-lo, em viagens, em encontros com esses povos, nos mais recônditos de Timor, a Indonésia, os vários povos em Angola, Moçambique, inclusivamente contactando com as estruturas locais, de poder local, daqueles pequenos reinos da África recôndita. O Sr. Duarte toda a vida não deixou de fazer disso a sua grande missão, que é alargar este horizonte de Portugal, que tem a maior materialização será com certeza na língua, mas que tem com certeza outras expressões, e honra lhe seja feita. O Sr. Duarte tem feito muito bem esse papel. No meu entender, é um papel que cabe muito bem. Aliás, isso acontece o Reino Unido faz o mesmo de outra forma, com certeza com outros instrumentos, dado o formalismo da monarquia do Reino Unido, não é? Que leva isso através da comunidade como é que se chama, da Austrália, da Commonwealth. Commonwealth, exatamente, estava a voltar a repetir. Obrigado. À nossa dimensão, eu presto aqui esta homenagem ao Duque de Bragança, que de facto, ao Sr. Dom Duarte, que tem feito de facto uma grande, na diáspora, tem feito essa ligação com os povos espalhados pelo mundo. Aliás, mencionou a ligação do Sr. Dom Duarte com, por exemplo, Timor, e que foi até, não pode faltar essa memória em Portugal, que foi o Sr. Dom Duarte a primeira personalidade a elevar a voz na defesa da autonomia e da autodeterminação do povo de Timor-Leste perante a invasão da Indonésia.
e que sempre se apresentou como defensor dessa vontade de libertação. E também é preciso que se perceba aqui, há aqui uma situação, acho que é bastante pertinente. Dom Duarte é o descendente dos soberanos de Portugal. Portugal tem quase 900 anos de história. E, enquanto monarquia, foi ininterruptamente monarquia durante 750 anos, 800 anos, praticamente. Carrega com ele, obviamente, todo esse passado histórico, essa representatividade. Isso também é, digamos, uma mais-valia na representação de toda uma marca de Portugal, sempre que o Sr. Dom Duarte se apresenta, ou viaja, ou está em qualquer parte do mundo. Já nem falamos dentro do país. Não lhe parece? E sem o ónus do peso da formalidade política nesse sentido, porque eu penso que o poder real é um poder inorgânico nesse sentido que é genuíno, porque essa representatividade é histórica, consegue abrir portas diferentes que de facto o poder político instituído não consegue. Isso de facto tem sido um papel extraordinário que temos, aliás, através da Fundação Dom Manuel II. Aliás, a Fundação neste momento até tem uma tipografia em Timor, em Dili, com o patrocínio da Fundação Dom Manuel II, onde a maior parte das coisas se imprimem na cidade de Dili. Portanto, há um grande trabalho nesse sentido da parte da Casa Real Portuguesa, do Dom Duarte. Isso é um motivo que nós nos devemos orgulhar. Sim, porque inclusivamente, aliás, goza de reputação junto até de certos meios onde não só o meio político não tem acesso, mas também tem acresce algo que mais ninguém poderá ter, que é o prestígio que verdadeiramente tem e que representa, e até junto de outras monarquias, e monarquias não fora da Europa. Exatamente. Sabe que o meu patriotismo, que eu não gosto de chamar de nacionalismo, o meu patriotismo tem muito a ver com essa informalidade do legado que nós temos e que espalhamos, e que ele é válido porque não tem o poder formal, não é ele que o agrega, não é ele que o projeta. Esse nacionalismo é uma herança da Revolução Francesa, que eu não gosto muito, que é daquela nação que é imposta, que pretende ser mais, que pretende, como é que chama, é imposta, que não vem de dentro para fora. Eu, como idealizo, o Portugal que eu sinto orgulho é o Portugal das comunidades, das famílias, é o Portugal que se transmite geração em geração, através do terreno que é a nossa história, através das pequenas comunidades, nas suas paróquias, das suas famílias, que têm as suas histórias e que fazem esta grande massa que é ser português. Eu acredito nesse Portugal e não no Portugal de grande eloquente, de uma história formal, de uma propaganda que muitas vezes eu fico dividido, ou seja, se for por esse lado, eu muitas vezes tenho dúvidas se gosto assim tanto do meu Portugal. Ou seja, aquele Portugal rígido que quer ser melhor que os outros, que é uma entidade política demasiado formal e rígida. Eu isso tenho muitas hesitações sobre esse nacionalismo. O meu Portugal é um Portugal da língua portuguesa, das coisas que nós construímos, das nossas pequenas características, nem todas elas muito brilhantes, mas que fazem de nós um povo com características próprias, com uma certa capacidade de improvisação, com
eu gosto do Portugal que emerge do particular para o geral. Não gosto muito do Portugal que me é imposto por uma visão política da história. Até porque este Portugal informal podemos ser muito maior do que somos. Porque o Portugal político somos este pequeno retângulo com todas as nossas coisas boas e as coisas más e sempre limitados a certas circunstâncias. As circunstâncias dos patamares, dos tabuleiros em que estamos a jogar no jogo das nações. Agora, o Portugal que eu aprecio é um Portugal imensamente livre, porque emerge, porque é ele próprio, porque não lhe vem imposto uma cartilha fora para dentro. Eu, esse Portugal, tenho bastante orgulho, que depois se expressa na arte popular e na arte erudita também, naquilo que nós somos, o que fazemos. E eu aí acho que temos todos muito que fazer para salvaguardar as nossas características, a nossa identidade, desde logo a usar a língua como deve ser, a escrevê-la como deve ser, defendê-la um bocadinho de anglicismos que são escusados, tentar um bocadinho adaptar constantemente a nossa forma a língua às novas expressões, com certeza, mas tentando salvaguardar a nossa identidade. E isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que cabe a toda a gente. É defender a língua portuguesa, que é dos maiores patrimónios que nós temos e que poderia ser muito mais valorizado, até em termos da nossa expansão em termos de relações internacionais, de mercado, trocas, poderia ser muito mais valorizado do que é. Há também, além da língua, que é de facto que é um dos maiores patrimónios que Portugal tem no mundo e que serve inclusivamente como uma ferramenta extraordinária de estratégia comunicacional, de relacionamento diplomático, económico, cultural, enfim, todo aquilo que nós percebemos que entre as nações e entre as comunidades é necessário, mas há também um espírito que nos é inerente, que é um certo pioneirismo e uma certa criatividade que ao longo da nossa história fomos sempre demonstrando. E há pouco até mencionou a adaptação, uma certa adaptabilidade às circunstâncias. Acho que ainda se mantém este tipo de espírito que se tem vindo sempre a demonstrar conforme, ou por circunstâncias de crises, não é desta crise, é de crises, ou porque está inerente e somos permanentemente inovadores. Como vê isto? Eu acho que quando o português se liberta do jugo do poder central, lá está, do grande poder que nos quer impor caminhos, que nos põe baias e limitações, esse centralismo que eu acho que é de facto muito castrador. Quando o português é o próprio, e isso revela-se muito quando o português vai para o estrangeiro trabalhar, criar riqueza com ambição, porque os portugueses que vão para fora de Portugal são portugueses ambiciosos. Eu tenho muito boa conta por isso mesmo, quer dizer, porque não gostam de ter horizontes. Eu penso que isso também vem um bocadinho dessa nossa característica de termos ido, inclusive na expansão marítima, e experimentar soluções, porque parte da nossa casa é pequenina. A nossa casa é pequenina e eu admiro muito essa mentalidade ambiciosa no sentido positivo, porque quer mais, porque quer ser mais. Eu admiro muito esse lado. Ao contrário, dou-me muito mal com a mesquinhez da visão curta, da visão de curto prazo, do paternalismo, da necessidade que alguém tome conta de nós, dos portugueses, que eu penso que é uma sina muito, muito triste que nós temos, que não nos deixa libertar a nossa economia, não nos deixa libertar aquilo que nós somos em Portugal. Vivemos bastante acabrunhados com alguém que nós esperamos que nos resolve
problemas, que permanece alguma aqui, talvez seja um círculo vicioso, porque, de facto, temos um Estado super poderoso em relação às estruturas que nós temos intermédias, que são extremamente frágeis, e há iniciativa privada e à sociedade civil, que é extremamente frágil. Eu penso que isso é uma coisa que nos tolhe irmos mais longe, e é difícil quebrar este círculo vicioso, porque acabamos por querer pouco para ter algo de seguro que nos limita as nossas escolhas, as nossas opções. Eu acho que o português dá-se muito bem com a liberdade, e o português torna-se maior quando é verdadeiramente livre. E quando um português consegue, e eu conheço vários amigos meus que fizeram experiências no estrangeiro, e pessoas humildes que foram para o estrangeiro criar e fizeram famílias que são verdadeiras referências para mim de hombridade, de dignidade, essas são as estruturas que fazem de nós um país, as pequenas estruturas intermédias, como podemos chamar. Isso eu tenho orgulho. Depois há o outro lado da moeda, que é essa uma certa pequenez, uma certa mediocridade com que nós facilmente nos aceitamos, conformamos. Essa é a palavra que eu queria usar. Uma vez que também a sua área profissional é a comunicação empresarial, institucional, há aqui também um facto muito importante e que também vai ao encontro do seu outro cargo, que é o de presidir a Real Associação de Lisboa, que são os símbolos nacionais, que em Portugal, e que estão legislados, são dois, que é a bandeira e é o hino nacional. Mas agora vamos um pouco mais além disto. Retirando o hino nacional, que é uma música composta e uma letra, e aliás, descontextualizada, o hino como nós sabemos, mas também tem que ver com isto que eu lhe vou perguntar. A bandeira nacional não é propriamente, e que nós hoje vivemos numa república com 100 e poucos anos, quando tivemos uma monarquia com mais de 800, mas a monarquia, a república, não rompeu completamente com a simbologia da nação que tínhamos desde sempre, e a única coisa que alterou verdadeiramente foi as cores dos esmaltes e removeu o símbolo real. A simbologia manteve-se toda, sempre imutável. E é curioso que, inclusivamente, nas instituições, nas entidades, nos órgãos de soberania nacional, ainda se mantenham os mesmos símbolos, inclusivamente os retratos reais, no Supremo Tribunal, na Assembleia da República, que ainda acho mais extraordinário, na Sala do Senado, lá está Dom Luís, enfim, o Presidente da República eleito recebe num palácio real, que era residência, e recebe com a máxima pompa na Sala do Trono. Que lhe ocorre dizer sobre isto relativamente eu não diria apropriação, não sei se seria apropriação, mas o reconhecimento, se calhar inconsciente, de que aquela simbologia, porque era real, mas porque também tinha toda uma carga histórica, e que não foi pura e simplesmente descartada. E revela uma marca país também. Pois, é assim, eu percebo o que quer dizer, dou graças a Deus por permanecerem alguns símbolos nacionais, mas eu até pela minha atividade política estou mais atento ao outro lado da questão, que é, de facto, Portugal, ao longo dos últimos 2 séculos, sofreu cisões brutais políticas que desbarataram todo um património, ou seja, estruturas, uma vez mais o poder a impor-se de fora para dentro, a alienar, de facto, muitos símbolos, e não só símbolos, quer dizer, o Portugal liberal rebentou definitivamente com o Portugal antigo, mas que há um corte abrupto
abrupto, ou seja, não há um aproveitamento das instituições, e aqui estou a falar das instituições de ensino, das instituições humanitárias, o Portugal republicano também, uma vez mais, aliás os historiadores chamam à República a refundação, ou seja, não é inocente esta perspectiva de uma refundação, ou seja, nós não queremos nada do que temos, queremos uma coisa nova, e eu acho isto muito pernicioso, e a bandeira portuguesa, independentemente de ser verdade que mantém o escudo português lá no centro, de facto a bandeira portuguesa é um corte muito radical com a simbologia anterior. Duvido que fosse necessário ir tão longe. E os países que mais radicalmente rebentam, cortam com os símbolos antigos, normalmente são ditaduras muito carnificinas, quer dizer, a Alemanha nacional-socialista, a União Soviética, quer dizer, a forma como esteticamente fazem umas transições radicais, diz muito do que se perde. Óbvio, uma revolução traz sempre coisas novas, positivas, provavelmente que não conseguiram medrar da forma natural como seria suposto numa nação que absorve a novidade e que integra nas suas instituições. Nós vivemos aos solavancos e com prejuízo precisamente muita simbologia da nossa identidade. E eu isso tenho muita pena. Não sou saudosista ao ponto de, quer dizer, não tenho ilusões de que a bandeira portuguesa atualmente, já tivemos muitas bandeiras. Não tenho dúvida que esta bandeira hoje, atualmente, é a bandeira com que se identifica o povo português, a bandeira com que muitos estiveram a combater pela nossa pátria nas guerras em que nos envolvemos desde 1910. Não tenho dúvidas que esta é a bandeira portuguesa e respeito-a como tal. Agora, eu lamento essa característica, lá está, de uma necessidade constante de através da forma, querer-se mudar o conteúdo. É assim, não é através da forma que se muda o conteúdo. Não é por se matar um rei que o país vai andar para a frente. Não é por se mudar de bandeira que vamos ser mais progressistas. Não é... Isso eu penso que é uma vertigem que nós portugueses temos, que eu estranho bastante. E também se calhar faz parte da nossa identidade e eu tenho que aceitar como tal. Há de ter com certeza qualidades que as recompensam. Mas eu tenho muitas vezes a sensação de que queremos andar à frente nas modas, queremos estar na linha da frente das coisas, apenas na aparência, apenas na forma e não no conteúdo. Quando o que é difícil é mudar mentalidades. O que é difícil é evidente que no final da monarquia liberal a situação política do país era extremamente complexa e o país estava em grande medida ingovernável. No entanto, não foi por mudarem as instituições e os símbolos que esse problema foi resolvido, antes pelo contrário. Porque com o bebê vai sempre a água do banho. Com a água do banho vai sempre o bebê pela janela. E eu acho que nós caímos demasiadamente nesse erro, em que eu acho que outros povos do Ocidente, da nossa cultura judaico-cristã, são mais temperados, são mais cuidadosos com isso. Eu lamento imenso que provavelmente mas até na comunicação é engraçado ver, eu estive a fazer um estudo sobre logotipos de empresas antigas e por exemplo, em Inglaterra o Lloyds Bank tem quase 400 anos, tem o mesmo logotipo desde que foi fundado. Nós cá em Portugal estamos sempre a mudar a imagem das coisas para parecer qualquer coisa que gostaríamos de parecer e não aquilo que somos na realidade.
Isso, a EDP agora vai mudar através de identidade coletiva, identidade corporativa. É assim, para a minha área de negócio e para a área de design, isso é interessante, mas eu não vejo que isso traz uma ilusão de modernidade que esconde muitas vezes uma profunda falta de consistência dessa mesma modernidade, que seja inteligência, que seja pragmatismo na gestão do bem comum, ou de uma empresa, ou de um negócio. O Diário de Notícias é um jornal que tem 160 anos quase. É o último jornal que nós temos, o grande jornal que nós temos do século XIX. E estamos sempre a substituir as coisas, estamos sempre a tirar para trás, e isso tem um bocadinho de tristeza, porque penso que a nossa identidade também se faz dos símbolos e dessa memória que não tem que obrigatoriamente ir para o museu, como lhe digo, quer dizer, como fazemos uma viagem a Londres e se calhar não vemos tanto folclore nas marcas, nos bancos, nas companhias de seguro, como nós vemos numa cidade de Lisboa, mas aquilo funciona. Porque aquilo que interessa é que funcione, que haja confiança entre a pessoa. E eu acho que uma boa marca, é uma marca que deu provas, é uma marca que tem história. É uma marca em que nós assimilamos e que aceitamos o que é bom e o que é menos bom. E isto é muito importante, porque quando nós rejeitamos aquilo que não é bom em nós e queremos eliminar essa parte de uma forma reativa e revolucionária, estamos só a tirar o problema para baixo do tapete, que vai nos aparecer de uma forma muito mais grave no tempo que se segue. E eu penso que isso é um problema que nós temos em Portugal. Somos um bocadinho novos ricos, que é um bocadinho estranho. Somos uma nação com 900 anos de história e estamos sempre a querer parecer um país sul-americano com 100 anos. Quer dizer, não vejo grande vantagem nisso. Isto é o lado português que eu lamento e que partilho consigo. E também porque, de facto, essa constante mudança nas marcas, que inclusivamente as marcas que se mantêm há muitos anos no mercado, sabem que antes de mais têm que manter algo, que é a confiança dos seus clientes e da sua imagem. E essa confiança não se pode de maneira nenhuma ganhar ou impor, mudando sempre, alterando sempre a sua imagem. Quando muito retocam, refrescam, mas quando em vez... não é? Que é o que muitas marcas multinacionais fazem, que é uma coisa muito imperceptível, que não se nota conscientemente, mas inconscientemente percebe-se, mas ela não perde a sua aparência de sempre, apesar de ter o tal refrescamento. Verdadeiramente é algo que já muitas vezes foi falado, inclusivamente também uma vez num curso de heráldica. O professor dizia que é uma pena que em Portugal, por exemplo, os negócios dos vinhos tentem sempre fazer uns rótulos muito modernos, muito extraordinários, quando muitas vezes até poderiam utilizar uma heráldica da própria quinta ou da própria local, que acrescentaria valor de imagem ao próprio produto, mas também é uma perspectiva. Há outra perspectiva do consultores dos vinhos que dizem que isso não interessa nada, que interessa até verdadeiramente há certos públicos que gostam do brilho, do fluorescente, devem ser outras culturas diferentes das nossas, enfim, depende então realmente de quem é que assume a sua imagem. Mas a marca país verdadeiramente, e nós sabemos, o Portugal é o país mais antigo da Europa, com as fronteiras estabelecidas mais antigas na Europa, ininterruptamente. Apesar daquele interregno de 40 ou mais não sei quantos anos dos Filipes, não foi uma perda de... não pertencemos, não fomos ocupados,
fizemos parte, e foi tudo muito legal, como nós sabemos, com as várias vicissitudes que aquilo aconteceu. Mas Portugal era autónomo para todos os efeitos, como nós sabemos, mas, portanto, foi sempre houve sempre aqui uma linha contínua, houve uma continuidade. Ou foi ciclos. Ou foi ciclos. Exatamente. Não, e essa unidade nacional, para nós, e nós vemos aqui ao lado em Espanha o que se passa na Catalunha, o que se passa na própria instabilidade política das várias Espanhas e da complicação que é gerir isso, gerir essas sensibilidades e essas pertenças todas. Nós cá em Portugal, o lado bom dessa história é que nós não há mais a pequena dúvida do que é que nós somos. Quer dizer, somos um território uno, completamente definido, falamos a mesma língua de norte a sul de Portugal. Nesse aspecto é muito solidificado, mas que isso também não sirva, eu acho que muitas vezes serve essa estabilidade, portanto, que isso não sirva, que não seja uma modorra para nos deixarmos adormecer. Porque quando nós sabemos bem como as repúblicas italianas competiam entre si e de forma muitas vezes terrivelmente bélica e tudo mais, mas que como aquilo serviu para criar as mais espantosas obras arquitetónicas, a maior riqueza, ou seja, esta nossa nacionalidade muito sólida, muito fixa, há 900 anos, isso é que permite também que nós subsistamos mesmo em situações muito adversas, que eu não sei se isso será obrigatoriamente bom. É bom por um lado, eu gosto de usar isso, porque tenho filhos e porque gosto de viver num país com um chão comum que seja sólido, mas que isso não servisse de adormecimento, de falta de ambição, falta de desejo de querer fazer mais aqui do nosso Portugal. Isso eu gostava de marcar essa parte. É muito fácil, só um país como Portugal, nesta dimensão e com a nossa mentalidade perfeitamente definida, é possível, por exemplo, mais uma vez voltando ao caso do 5 de outubro, fazer uma revolução em Lisboa e passá-la por telégrafo para o resto do país inteiro, que de forma completamente apática aceita isso tudo. Porquê? Porque o fundamental não está em jogo. Ou seja, não estando ameaçado o que é fundamental, tem esse lado perverso que é de uma certa plasticidade, uma certa facilidade, uma certa adaptabilidade. Tem o seu lado bom, com certeza, mas que também muitas vezes origina algum conformismo. Mas isto é muito, muito bonito sermos portugueses, porque de facto isto tem imenso terreno onde nós possamos escavar a fazer um bocadinho de psicanálise da nossa identidade. João Távora, foi um enorme gosto e continuaríamos a falar, porque há tanto para dizer num país com 900 anos e ainda por cima esta semana tem sido veiculado nos nossos órgãos de comunicação social, particularmente num canal onde vai passar uma novela estrangeira que faz um sucesso na Tailândia sobre uma luso-descendente do século XVII e é verdade que ela, com a doçaria conventual portuguesa, tornou-a essa doçaria nacional na Tailândia, e que hoje aliás tem um estatuto, essa doçaria tem um estatuto na Tailândia de elevado requinte, e até pelo seu aspecto, de cor e tudo mais, e com isto nós percebemos de facto o quão longe, o quão importante e como, apesar, como diria o padre António Vieira, um pequeno chão para nascer e o mundo inteiro para morrer. De facto, nós tivemos estes anos e ainda temos esta maneira de estar no mundo. Como escreveu... O mundo é nosso.
É, como escreveu Rui Rasquilho muitíssimo bem no livro Portugal e o Mar, nem sempre se compreende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. E que somos um povo feito de antíteses, verdadeiramente. Tive um enorme gosto de falar consigo, João Távora, e espero continuar a poder contar consigo para futuras conversas, nestas e noutras temáticas. É sempre muito agradável e é importante também para percebermos o que é a marca Portugal nas mais variadas perspectivas. E é assim que se percebe verdadeiramente do que é composto essa marca, porque não é só de uma, são de várias perspectivas. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Até breve. Foi mais uma Marca Portugal, desta vez com João Távora, diretor de Sinapse Média e também presidente da Real Associação de Lisboa. Espero que tenham gostado tanto como eu e aguardo-vos então na próxima emissão.